O conceito distorcido, religião como fuga do Deus real. Há um tipo de fé que se ajoelha, mas não se entrega. Uma fé que fala sobre Deus, mas não suporta encontrá-lo. Foi essa religião que Amós encontrou. Templos cheios, corações vazios. Homens e mulheres que multiplicavam sacrifícios, entoavam louvores e erguiam ofertas, mas não queriam o Deus por trás delas. Aborreço as vossas festas. Não tenho prazer nas vossas assembleias solenes, disse o Senhor por meio do profeta. Amós 5:21 a 23. Era um povo devoto em aparência, mas que usava a devoção como escudo. Eles se escondiam da presença real de Deus por trás do ritual. O culto se tornara um refúgio, não um altar. A mente humana, quando teme o confronto divino, cria mecanismos de controle. A oração vira desempenho, a piedade vira performance. É o medo disfarçado de reverência. Psicologicamente, isso é o instinto de quem teme perder o domínio. Espiritualmente, é o orgulho resistindo à graça. O coração tenta domesticar o eterno, transformando a fé em rotina previsível. Mas Deus não se deixa aprisionar por fórmulas. Ele se revela quando os rituais caem, quando o homem para de se esconder atrás da religião e admite: preciso de ti mais do que do meu próprio controle. A teologia reformada nos lembra que a fé genuína não mascara a culpa, mas a expõe para ser lavada. O arrependimento não é o fim da comunhão, é o início dela. Deus desmonta a religiosidade que impede o arrependimento porque quer relacionamento, não representação. A religião pode maquiar o rosto, mas o evangelho transforma o coração. Esse é o segredo de Amós. O Senhor rejeita o culto que substitui o arrependimento, mas acolhe o clamor que nasce da ferida. No fundo, é um chamado de volta ao essencial, ao Deus que não busca vozes perfeitas, mas corações quebrantados. A fé não é fuga, é entrega. E toda vez que Deus destrói a falsa religião dentro de nós, é porque deseja reconstruir um altar vivo, onde o amor possa habitar novamente. Abacuque e a oração que treme, mas confia. Há orações que nascem do medo, mas florescem em fé. Abacuque conheceu essa experiência. Ele tremeu diante do juízo que se aproximava, assim como Amós havia anunciado. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:17 a 18. É a confissão de quem não entende, mas confia. De quem sente o chão ruir, mas ainda segura a mão divina. A fé verdadeira não é ausência de medo, é perseverança em meio a ele. Amós e Abacuque viveram o mesmo dilema. Como conciliar o amor de Deus com o peso do castigo? Ambos aprenderam que a justiça divina é expressão do amor, não sua negação. O profeta não nega o medo, ele o leva ao altar. Spurgeon dizia: a fé não nega o medo, mas caminha com ele até o altar. Essa frase traduz a essência da oração que amadurece. Uma conversa sincera, sem máscaras, em que o coração treme, mas não foge. A oração que nasce do desconforto é a mais verdadeira. Ela não exige explicações, apenas confia. Abacuque orou com lágrimas, mas suas lágrimas viraram cântico. A confiança, quando não tem chão, descansa em Deus. É essa oração que Amós inspira em nós, uma fé que encara o silêncio de Deus sem abandonar a esperança. Porque quando a fé treme, Deus se aproxima. O juízo é um ato de amor. As palavras de Amós podem parecer duras, mas por trás delas há ternura. O juízo de Deus não é vingança, é cirurgia. Ele corta o que contamina, remove o que impede a vida. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Amós 9:11. Essa promessa revela o propósito escondido na dor. O juízo prepara o caminho para a restauração. O cérebro humano, em seu instinto de sobrevivência, evita a dor. Mas o Espírito Santo, em seu amor, usa a dor para purificar. É o paradoxo divino. Aquilo que mais tememos pode ser o instrumento da nossa cura. Quando Deus disciplina, Ele não está destruindo a fé,
mas desmantelando ilusões. Ele separa o ouro da escória, o amor sincero da aparência religiosa. Spurgeon dizia: "A vara do Senhor é severa, mas é sempre segura. Ela só fere para curar o que ele ama." Quem compreende isso, passa a olhar o sofrimento não como castigo, mas como convite. É o amor de Deus, firme e paciente, ajustando o coração à sua vontade. O juízo é o ato extremo do amor divino. Ele nos ama demais para nos deixar enganar por mentiras que nos matam. Redescobrir o silêncio que revela. Há momentos em que Deus não fala, porque quer ensinar o valor do silêncio. A alma acostumada a ruídos não sabe ouvir o sussurro da graça. Amós nos convida a essa pausa sagrada. Parar de justificar-se, parar de explicar, parar de preencher o espaço com palavras. Apenas ouvir. O silêncio é o solo onde a verdade germina. Quando a mente se cala, a palavra encontra espaço para ecoar. A pressa é inimiga da revelação. É por isso que a vida devocional moderna sofre. Oramos rápido, lemos apressado, saímos antes que Deus termine a frase. Mas há um tipo de oração que não começa com palavras, e sim com escuta. O silêncio reorganiza o coração, e como dizem os estudos da mente, também reorganiza o cérebro. Ele desacelera os circuitos da ansiedade e reabre a atenção. Espiritualmente, o mesmo acontece. O silêncio reabre o altar interior. Spurgeon escreveu: "A alma que aprende a se calar diante de Deus já começou a entender o Evangelho." A cura na pausa. Quem se cala diante de Deus começa a ouvir não apenas suas palavras, mas o ritmo do seu amor. O pecado que a gente defende é o que mais nos aprisiona. Amós toca em algo profundamente humano, nossa tendência de proteger o que nos destrói. O pecado, quando se torna hábito, ganha defesa. Passamos a justificá-lo, a chamá-lo de fraqueza, jeito de ser. Mas o que protegemos nos aprisiona. O que negamos confessar nos domina. Há uma sabedoria espiritual em reconhecer isso. Deus não espera perfeição, mas lucidez. O arrependimento começa quando a verdade encontra coragem para ser dita. O coração que confessa não é o que mais errou, mas o que mais deseja ser livre. A neurociência explica o que a Bíblia já revela. A repetição consciente de uma confissão reconfigura o cérebro. A graça faz o mesmo na alma. Quando confessamos o pecado com sinceridade, deixamos de ser escravos do segredo. A culpa escondida se transforma em aprendizado redentor. Amós nos chama a essa lucidez. Encarar as sombras sem medo, porque o amor de Deus é mais profundo que qualquer vergonha. Onde a verdade doeu, nascerá uma nova liberdade. O arado de Deus e a terra rachada. A alma endurecida é como a terra seca. Deus, em sua paciência, envia o arado da verdade para quebrar o solo, para que a semente possa germinar. O som do arado dói. É o atrito da graça contra a resistência humana. Mas é esse som que anuncia vida nova. Amós 9:13 diz: "O lavrador alcançará o que ceifa." É a imagem da promessa cumprida. A dor não será em vão. A terra rachada será fértil. O coração ferido será frutífero. É assim que Deus trabalha, transformando cicatrizes em colheitas. A oração que nasce dessa imagem é simples e profunda. Senhor, quebra o solo da minha resistência e planta a tua verdade, ainda que doa. Não quero anestesia, quero libertação. Essa é a confissão do discípulo que entendeu. A dor da lavra é a esperança da colheita. A verdade que humilha, mas restaura. Tudo o que Amós disse converge para um ponto. A verdade de Deus nunca destrói sem antes purificar. Spurgeon escreveu: "Nenhum homem foi curado por uma palavra doce enquanto o tumor do pecado ainda inchava dentro dele. A verdade, por mais dura, é o fogo que purifica o ouro da fé." George Whitefield pregava com lágrimas nos olhos porque sabia que a pregação verdadeira não condena, desperta. Ele chorava pelo pecado não como juiz,
mas como irmão. Essa é a postura do profeta e do pastor. Falar a verdade com compaixão, sem suavizar o evangelho, mas também sem transformar a culpa em chicote. A dor espiritual é o selo de que Deus ainda fala. O coração que sente o peso do pecado ainda está vivo, ainda é amado. Quando Deus nos humilha, é para nos reconstruir. Quando Ele revela o engano, é para libertar. E o chamado final de Amós ecoa suave e urgente. Buscai ao Senhor e vivei. Amós 5:6. A vida não está na fuga, nem no orgulho, nem no conforto. Está na rendição. A verdade dói, mas liberta. A graça fere, mas cura. E aquele que se entrega, ainda que tremendo, descobrirá o que o profeta descobriu: que o Deus que destrói o engano é o mesmo que restaura a fé. Assim termina o eco de Amós, não com ruína, mas com esperança, porque o Deus que fala em juízo é o mesmo que sussurra perdão, e onde a verdade encontrou espaço, a liberdade já começou a florescer.